Nosso programa de hoje, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, vai abordar um projeto que está sendo desenvolvido aqui na Universidade de Cruz Alta, que busca fazer um estudo da reinserção social do apenado à sua comunidade. E por isso nós vamos conversar com uma aluna aqui do curso de Direito da Universidade, que também é bolsista deste projeto, a Mayara Cristina Schneider Campos. Igualmente a professora Angelita Waltman, que é professora colaboradora deste projeto. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria, Mayara, que tu explicasse um pouquinho qual é a ideia, qual é o conceito, qual é a essência desse trabalho que tu estás desenvolvendo. Na verdade, o nosso projeto, ele baseia-se no panóptico penal, que é um instrumento de observância sistêmica do sistema prisional, especificamente do município de Cruz Alta, da onde foram levantados dados com o objetivo de constatar quais as principais mazelas do sistema carcerário e principalmente do egresso, o que seria após o cumprimento da pena ou também os presos que estão no regime semiaberto. Quais seriam as alternativas de reinserção desses ex-apenados na sociedade? Uhum. Tu estás desenvolvendo o estudo sobre esse viés. Na verdade, a gente desenvolveu no primeiro semestre desse ano, um estudo, uma pesquisa bibliográfica em cima desse tema e também uma pesquisa de campo realizada com o número de apenados do presídio municipal, do presídio estadual de Cruz Alta e também com o diretor do presídio, a fim de identificar quais as principais deficiências, o que está faltando para que o egresso ele possa retornar ao convívio em sociedade. Na verdade, eu estou inserida nesse projeto também, porque o meu trabalho de conclusão de curso, ele baseia-se nisso, em realizar um estudo e procurar alternativas que favoreçam o egresso e também a comunidade. Já é possível ter alguns dados levantados, algumas observações disso? O que se tem já apurado nesse estudo? De todos, tanto dos apenados que foram entrevistados e também do diretor do presídio estadual de Cruz Alta que foi entrevistado, tal como foi entrevistado o promotor de justiça e juízes, eles nos dizem respeito à falta de trabalho, que eles reclamam muito que o preso ele sai do sistema carcerário e ao tentar se reinserir na sociedade, o mercado de trabalho não dá essa oportunidade para eles. E também pela ociosidade, pelo tempo que eles ficam que ficam reclusos, no presídio estadual de Cruz Alta, que tem uma certa ociosidade. Não são criadas alternativas no sentido de viabilizar esses presos ao trabalho, de encaminhar eles ao trabalho, tanto durante o encarceramento quanto pós. Há esta reivindicação dos apenados em pedir trabalho? Sim, principalmente dos apenados. Eles expressam, dizem isso? Sim, há algumas cooperativas e algumas empresas do município que colaboram nesse sentido, no sentido de oferecer esse tipo de alternativa, principalmente aos egressos e tanto a apenados, aos que estão cumprindo pena ainda. Mas é um número pequeno de empresas e tanto dos comerciantes e da comunidade em si que se importa com isso. Então, a gente trabalha nesse sentido. Também para a criação de um conselho da comunidade na cidade de Cruz Alta, para que seja viabilizado, para que seja uma ponte aérea realizada, tanto com os familiares, com os comerciantes e os apenados. E há, por outro lado, também alguma observação no sentido de eles se sentirem com dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho? Sim. Pelo fato de ter este currículo, esta ideia de ter cumprido pena? Influencia bastante no sentido de que a maioria porque a sociedade ela não está preparada para receber um ex-apenado. Muito se fala que o apenado ele não está preparado para voltar em sociedade, que o próprio sistema carcerário não ressocializa. Mas e a sociedade, ela está preparada para isso? Então, a nossa pesquisa se volta nesse sentido. Para uma forma de preparar a sociedade para isso também, para receber um egresso. Claro. Sim, eu ia falar, professor? Ia falar, só que no próximo ano, esse projeto ele está incompleto ainda. Então, a professora coordenadora, que é a professora Raquel Souto, junto com o Guto, o professor Luiz Gustavo Dorigon, e comigo, nós pretendemos continuar o projeto a fim de que, semestre que vem a gente já vai estar formado, então pode ser colaboradora externa, viu, Mayara? Mas de inserir uma outra bolsista para tanto fazer a pesquisa, seguir a pesquisa aqui em Cruz Alta, de campo, porque tem mais
mais dados que nós precisamos levantar, quanto para fazer um estudo comparativo com outras cidades onde isso dá certo. E eu tenho um exemplo que foi algo que eu estudei há muito tempo atrás, eu não me atualizei como que anda agora, já que eu ando para os lados mais do constitucional do que do penal ultimamente, mas tinha um presídio, que é o presídio penitenciária de Guarapuava, no Paraná, que era uma penitenciária modelo, da onde os presos eles saíam, não vou dizer ressocializado, porque eu não entrei na mente do preso, mas ele saía pelo menos direcionado para uma atividade, não havia tanto preconceito contra ele como Mas eles tinham aqui. atividades internas, tinha trabalho. Exatamente por isso, eles criavam na consciência do preso a ideia de que o trabalho ele faria com que ele pudesse voltar para a sociedade já com mais possibilidades. E muitos deles, inclusive homicidas, que tinham cometido crimes graves, enfim, não se tinha, isso foi no 2003, por aí, não se tinha notícias de eles voltarem a cometer os crimes. Ou seja, a experiência tinha dado certo. Isso é uma esperança, também são poucas as penitenciárias entre as várias do Brasil. Por outro lado, eu tive uma experiência em Salvador, na penitenciária grande lá, levava os alunos para fazer visitas, então tinha uma espécie de trabalho interno também, mas a maioria dos presos estava lá muitas vezes só para diminuir o tempo de pena e tentava ficar ocioso enquanto poderia estar trabalhando, por exemplo, o tempo que estava lá fazendo um trabalho numa caldeira, tentava ficar mais lento possível. Então, não são todos, obviamente, os presos que podem exercer essas atividades, nem que querem. E talvez mas a essa ideia... reivindicação se dê também pela superpopulação, né? Óbvio, também. Aquela coisa enfim, de buscar e ter fugas, né? Porque o trabalho, de alguma forma, é também uma fuga, né? Daquela realidade que ele vive ali. Sim, que não é nada boa, né? Então, tanto o trabalho que há nas penitenciárias, quanto o trabalho artístico. Tem alguns presos que desenvolvem, eu vi muitos deles lá em Salvador mesmo, desenvolverem pinturas fabulosas, nem imaginava. Outras coisas, fazer cinzeiros, enfim, tem instrumentos para cozinha, para casa. E isso que poderia ser vendido extremamente caro numa loja, eles vendiam lá por um preço bem menor e faziam algum dinheirinho, enfim. Poderiam também voltar e exercer essa atividade depois, caso houvesse um preconceito muito grande para eles serem inseridos como empregado. Claro. As alternativas existem, aí é que está. Né? O Estado ele não tem instrumento suficiente ainda para viabilizar todas, mas elas existem. Inclusive no presídio... Teoricamente existem. Inclusive no presídio aqui, estadual de Cruz Alta, eles têm uma fábrica de bolas de futebol, no qual os apenados trabalham, e também todo o lucro é revertido para eles, tanto para ajudar na empresários alimentação, que abrem famílias. isso, né, merecem Tem ONGs também que atuam nesse sentido. Junto a eles. Agora, uma outra questão, e no caso de Cruz Alta, eu não sei se foi perceptível isto, é a rotatividade, né, de presos que um pouco estão aqui, daqui a pouco são transferidos para outras casas penitenciárias, enfim. Eu não sei se isso, de alguma forma, prejudica um pouco a questão de observar essa reinserção. Na verdade, a gente procurou fazer a pesquisa no sentido de pegar dados mais, não tão qualitativos, mais de quantidade. Então, para ver Por quais isso que a gente são... quer dar sequência. Claro. Para ver quais são Aí realmente... foca, né, no objeto lá. Sim, mas um dos nossos maiores problemas, que na verdade não seria um problema, é a reincidência. Que seriam os presos que cumprem a sua pena e voltam por terem cumprido um crime semelhante ou por não terem tido alternativa e ter que seguir por outro caminho. O presídio de Cruz Alta ele tem um grande número de presos por tráfico de drogas. Então, o que eles justificam, o que eles alegam nesse sentido é que eles saíram da prisão, não tinham onde trabalhar, não tinham forma de prover o sustento da sua família e voltaram para o tráfico. Só que a gente não sabe se o que de fato tem, se realmente não houve essa possibilidade ou é uma desculpa, né? Enfim. Ou seria uma... É a velha questão da maldade que nós falávamos aquela vez na entrevista da corrupção. Será que é a sociedade que faz
ele ficar assim? Será que é o convívio com outros seres humanos malvados dentro do presídio? Ou será que é genético? Será que é psicológico? Qual é a teoria, né, que se encaixa? Acho tão E tem uma outra complexo, peculiaridade, difícil de aqui em estudar. Cruz Alta também tem famílias, né? Todas presas lá, né? Sim. Pai, mãe, filhos, é uma coisa o muito presídio curiosa, aqui, né? que ele é dividido, né? São reservados um número de celas para os homens e um número de celas para as mulheres. Ele é misto, né? Ele é misto, mas são divididos, na Sim, verdade, sim. né? Mas o presídio é o mesmo, o estabelecimento é o mesmo. Existem, sim, maridos e mulheres que estão presos no mesmo estabelecimento. E filhos, uma coisa muito estranha. Absurda. Assistência social deve levar para ver o pai e aí logo depois. A Faz mãe. tudo na mesma. Mas por questões de tráfico, né? É isso. A O maioria, crime sim. é esse. Os dados assim que a gente levantou aí também dos presos que foram entrevistados, cerca de 70% estão presos por tráfico de drogas. Uhum. Da população carcerária, esse é o maior problema. Não esse seria um dos maiores problemas. Não é um número exato, né? Mas de acordo com a pesquisa que a gente realizou, com as entrevistas que a gente realizou, cerca de 60% a 70% é tráfico de drogas. Claro. Isso seria até um tema para um outro projeto, porque o problema das drogas no Brasil, assim como o problema do aborto, indo para um outro universo, mas é um problema de saúde pública no Brasil, é um problema do Estado, a própria legislação que existe sobre isso, o tratamento do traficante, do usuário, que sofreram modificações ao longo do tempo, né? Então, acho que isso aí, ter esse número de 70% é um reflexo da nossa legislação. Talvez seja um futuro projeto por aí, né? Claro. Eu não sei se é possível ou foi possível perceber, mas o preso por tráfico, ele também é consumidor de droga? A gente não entrou nesse detalhe. É por isso que... Não entrou nesse viés, até porque o objetivo não seria esse do tráfico, né? Mas, então, seria uma É um questão que eu não bracinho saberia da te responder. pesquisa que parece bom de fazer, né? Claro. Agora, notadamente, é isto, a observação prévia inicial, que há, de fato, uma dificuldade de reinserção social. Sim, reinserção Isto sim. social, tanto tanto pela falta de interesse, às vezes, do preso, que seria uma questão cultural, uma questão de eles entrarem lá e vão sair, já vão para a mesma linha, e também a falta de preparo da sociedade para receber esses cidadãos. Que a sociedade, infelizmente, ela não está preparada para isso. Por isso a ideia do conselho também, né? Sim, O que seria a conselho criação municipal do seria- Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade ele é previsto pela LEP, a Lei de Execução Penal, e já existia no município de Cruz Alta e o Conselho acabou sendo extinto. Então, o nosso principal objetivo do projeto seria esse, instituir o Conselho, que o principal objetivo do Conselho seria isso, tanto realizar um trabalho com os apenados, com a sociedade e com os familiares dos apenados. Para não ter um viés só teórico o projeto e sim prático. Aliás, fazendo um parêntese, no direito agora, há uma preocupação em nós fazermos projetos de pesquisa também com esse viés prático, porque notadamente os projetos do direito são conhecidos pela fama somente teórica e ficam lá numa biblioteca guardados para todo sempre. Então a gente teve o dos índios Caigangue, lá da rodoviária de Santa Maria, que a Sheila participou e, enfim, não pôde vir aqui hoje para falar, mas futuramente nós marcamos. Nós estamos tentando dar um viés também prático para que tenha algum resultado, para não ficar guardado. Essa questão que eu queria propor é justamente isto. A partir desse trabalho, se pensa em sugerir políticas, práticas, ações práticas desta reinserção? Sim. A partir de todo esse levantamento e do conhecimento dessa realidade? Sim, é o principal Tem objetivo. indicativos nesse sentido aí? Sim, é o principal objetivo. Eu, como aluna bolsista, que estou realizando a pesquisa junto com outros 2 voluntários, que são meus colegas, pretendo, como agora eu estou no final do curso, estou me formando, como a professora mencionou antes, a gente pretende dar continuidade. O primeiro momento desse trabalho foi, sim, levantar dados e realizar uma pesquisa nesse sentido, para que agora a gente consiga alinhar num viés para concretizar isso de alguma forma. Tanto com a prefeitura municipal, com a Reativar comunidade. esse conselho, por exemplo, seria uma boa Uma coisa, alternativa. porque a partir do conselho saem sugestões práticas que poderiam ser efetivadas dentro da penitenciária, né? O Estado ouve, o cidadão de alguma forma teria como ouvir
Não ficaria só no âmbito da universidade, seria. E também despertar o interesse da comunidade nesse sentido, porque acredita-se que não é um problema da justiça, não é um problema geral, é um problema do município em si, um problema da sociedade trabalhar nesse sentido, porque ela só teria benefícios com isso, né? Claro. Quando vocês falam em preconceitos, em rejeição, em dificuldades, se percebe também de alguma forma, digamos assim, uma má vontade no trato deste assunto? Sim. De forma mesmo sutil ou então clara? Principalmente se parte de um princípio, né? Eu, pelo menos, parto desse princípio. Ninguém nunca sabe se o veríssimo que está aqui ao meu lado, entrevistando, não pode cometer um crime. Enfim, nós podemos ser pessoas boas, íntegras, né? Enfim, acharmos que temos ética e etc. Mas nós podemos cometer um crime, por menor que seja esse crime. Nós podemos, em algum momento da nossa vida, estar lá no lugar deles. E o Estado e os nossos amigos, e as pessoas que nem nos conhecem, como é que vão nos tratar? Então, o retorno disso é importante exatamente porque qualquer pessoa pode ser o sujeito que vai estar lá dentro da penitenciária. Ninguém pode prever o futuro. Então, o sistema penal, acredito eu, que ele existe para isso. E aqui no Brasil, quando se fala no garantismo, o sistema brasileiro é, em grande parte, garantista, né? A gente estava discutindo isso antes, é exatamente por esse motivo, para garantir, não é para defender o assassino, defender o malvado, é para garantir direitos fundamentais de qualquer um que podem ir parar lá. Não se sabe. Pode parar por engano. Vai que coloquem lá uma faca ao seu... Tá, não vou viajar, mas, enfim, Sim, não sim, é provável, mas é uma claro. possibilidade. Né? E essa é uma discussão, evidentemente, bem complexa. É, né? bem complexa. E nós, assim, mesmo qualquer estudante de direito, operador de direito, por mais legalista ou garantista que seja, se a gente não vai buscar esse tipo de alternativa, realmente a coisa nunca vai sair do lugar. Então, por mais que se acredite que tem 1% de chance de dar certo, se você não acreditar no 1%, realmente nunca vai dar certo. E se ninguém tomar iniciativa e fazer esse tipo de coisa, é muito fácil olhar e simplesmente dizer, não, mas isso não funciona, se tu não tentar e fizer. Mas em relação aos alunos, eu até tenho um elogio para fazer, assim, a vontade deles de participar deste penal, eles gostam de maneira geral. Alguns detestam, outros gostam. Mas a vontade de participar de projetos que deem algum resultado, no final tem sido a procura por isso, tem sido boa, melhor. Sim. Enfim, Agora, é instigante, né, conhecer uma realidade né, uma realidade dessa maneira e poder aprofundar-se, entrar num mundo que não é um mundo comum ao cidadão, né, não é um mundo do senso comum, digamos assim, né. E aí, claro, exige perspicácia, exige dedicação, aprofundamento, e até, de certa forma, um envolvimento com a pesquisa, né, com o estudo, para, evidentemente, depois fazer as devidas propostas, sugestões aí, né. Isto sim. E daqui a pouco até vai te ajudar, no caso até uma decisão profissional, né, mais focada. Sim, futuramente, com nesse certeza. Setor aí. É de grande valia, sim, e é importante essa busca dos alunos e também o apoio dos professores nesse tipo de projeto, porque no direito a gente fica muito na teoria. É muito sala de aula, é muita doutrina, então quando tu parte para a prática, a realidade é diferente. Então, essa conciliação da teoria com a prática, ela é extremamente importante para o crescimento profissional e pessoal. Porque as duas coisas são necessárias. Sim, sem dúvida. Tá bem, parabéns pelo projeto. Obrigada. Parabéns por esse trabalho aí. E depois, quando tiveres concluído tua atividade toda, seria legal a gente voltar a tratar disso também e apresentar aqui os resultados, né? Isso é importante. Então já Se não estás for convidado. com a Mayara, vai ser com outra outro, bolsista, a gente te chama para participar, né? Iniciou tudo. Te chama já delegada de polícia. Já vem com o meu distintivo. Tá certo. Então tá bem. Mayara Cristina Schneider Campos, obrigado. Obrigado por participar. Professora Angelita, igualmente. Obrigado pela contribuição, pelas informações. A gente fica por aqui. Voltamos no próximo programa.